Oi, meu nome é Meire e eu tô aqui para poder falar um pouco de uma situação que eu tenho vivido hoje, que tem me incomodado bastante, e algumas questões que têm permanecido, das quais eu não tenho obtido resposta nenhuma e que tá me incomodando demais, porque são situações que envolvem crianças inocentes, crianças que não têm culpa de nada, e que aqueles que podem e que têm autoridade para tomar alguma decisão e fazer alguma coisa a respeito disso em favor dessas crianças não têm feito nada. Eu moro na cidade de Lavras, sou cidadã lavrense, tenho a minha família e tenho um irmão que hoje não está bem. Infelizmente, ele tem sido vítima de um grande mal que assola hoje no mundo todo, que é vítima das drogas. Ele e a sua esposa, os dois têm tido problemas com álcool e drogas. Eles têm filhos, um de 12 anos e um na idade de 7 anos. Há mais ou menos uns 6 anos eu procurei ajuda porque eles já não estavam bem emocionalmente, já não estavam bem para cuidar dessas crianças. E as crianças já estavam passando várias privações e vários problemas devido à situação dos pais. Uma vez eu resolvi colocar a minha cara a tapa e procurei o conselho, mesmo sendo meu irmão e mesmo sendo sangue do meu sangue, eu muito preocupada com os filhos, dos quais a gente não tem muito condições de cuidar porque moramos porta de cozinha com porta de cozinha. Procurei então o conselho tutelar, procurei Marcelo, procurei alguns outros responsáveis pelo conselho tutelar na época. E desde então, a única coisa que eu tive foi que o conselheiro chegou lá e citou ainda meu nome. Disse que eu tinha procurado e que eu tinha feito essa denúncia. A família toda virou as costas para mim, a família toda ficou contra mim. Mas independente disso, nada foi feito pelas crianças. Nem na época, 6 anos atrás, e nem hoje, nada tem sido feito. As crianças têm sofrido psicologicamente, têm sofrido danos também materiais, porque são privados de alimentação, são privados de algum conforto dentro de casa, são privados de, como hoje eles estão sem água, não tem água dentro de casa, são privados de escola, porque nem sempre estão tendo condições de estudar, não estão tendo condições de passar de ano, não têm condições emocionais nem psicológicas para passar de ano, não tem nenhum auxílio, nenhum reforço, não tem nenhum apoio emocional, psicológico, nenhuma estrutura essas duas crianças estão tendo. Uma vez que nós tentamos alguma coisa, a família tentou alguma coisa, a mãe pegou o menino menor, já que o maior não quis ir, e tentou fugir com o menor. Não conseguindo carona na rodovia, ela colocou o filho de 1 ano no meio do asfalto. E foi onde um caminhoneiro parou e levou para a polícia, e ela foi parar no hospital e a criança foi para o Conselho Tutelar de Camanducaia. O Marcelo, conselheiro na época, foi até minha casa, pegou o meu irmão, que era o responsável legal pela criança, foram até Camanducaia e trouxeram a criança de volta. Depois a mãe foi liberada do hospital e também voltou. E nada é feito, nada foi feito, nem em favor dos pais, nem em favor dos filhos. Eu nunca pedi ao Conselho Tutelar que retirasse essas crianças dos pais. Eu pedi apoio e pedi para quem tem autonomia que ajudasse esses pais a se reestruturarem para que tivessem condições de cuidar de seus filhos. E nem isso foi feito. A última promessa que tivemos foi quando o conselho esteve em casa, não sei por denúncia de quem foi, e eles realmente verificaram, esteve lá a Leninha da Copasa se apresentou como assessora do prefeito, não sei se é. Esteve o Marcelo, se apresentou como conselheiro, não sei se presidente do Conselho Tutelar de Lavras hoje. E uma outra mulher loira, que também não lembro o nome, não sei qual o cargo dela. E realmente eles detectaram que as crianças estavam vivendo em condições subhumanas, uma vez que a casa não tinha limpeza, estava tudo muito sujo, muito mal organizado, a cozinha estava toda suja, tudo já podre porque não tem água em casa, e as crianças realmente estavam em condições subhumanas. E prometeram que iam pedir a internação compulsória dos pais, para que esses pais, estando reestruturados, restabelecidos do vício, pudessem voltar e cuidar de seus filhos. E só a partir daí, se realmente não conseguisse uma melhora, que então verificariam talvez uma adoção para as crianças. Mas nada disso foi feito. Já se vai mais 1 ano
e nada foi feito em favor dessas crianças. Então, eu fui até um restaurante e pedi ao restaurante que doasse pelo menos o almoço para as crianças. E é assim que eles têm vivido hoje. Eles vão ao restaurante, as irmãs que são donas, doam para eles uma marmita e é o que eles almoçam. Eu não trabalho aqui, não tenho condições, sou separada, mas o que eu posso fazer, eu tenho feito. Se não posso ajudar com dinheiro, eu ajudo pelo menos pedindo para que ajudem. Mas eu sei que essa é uma situação só para aliviar a fome da barriga, mas a fome principal que essas crianças estão passando, que é de ter um lar seguro, um ambiente tranquilo, um ambiente saudável para viver, eles não estão tendo. E quem poderia fazer isso por eles não estão fazendo. Procurei então a irmã Branca, que já teve contato com os pais, já tentou ajudar os pais em tudo que ela pôde e não conseguiu também. A irmã Branca me ajudou, então a irmã Branca me aconselhou a procurar o Lila, que é vereador, que já foi do conselho. Procurei também o Lila, pedi ajuda ao Lila. E para o Lila eu cheguei a pedir até pelo amor de Deus, que ele ajudasse essas crianças, porque eles não têm mais condições de passar o que estão passando. Porque eu sei que o que eles estão vivendo hoje pode trazer danos irreversíveis para o psíquico, para o emocional deles, e podem fazer deles pessoas talvez até piores da situação que os pais deles estão vivendo hoje, porque os pais estão assim por drogas. Mas eles podem ter danos irreversíveis por causa da estrutura mesmo que eles vivem hoje. E eu cheguei a implorar para o Lila que realmente fizesse alguma coisa real por essas crianças. Mas também nada disso tem sido feito. Então eu não estou aqui para fazer uma denúncia ou para apontar culpados. Eu estou aqui para questionar por que nada tem sido feito. Porque essas crianças, em 6 anos ou mais até, têm vivido nessa situação. Tem pessoas que têm denunciado, tem denúncias anônimas. Tem eu que sou da família, que já denunciei, que pus minha cara a tapa, que tive os meus irmãos todos contra mim, mas fiz pelas crianças. Por que nada é feito? Onde estão essas autoridades que não enxergam, que não fazem nada por eles? Já procurei a promotoria, já tentei marcar por 3 vezes para conversar direto com a promotoria responsável pela vara da infância, para que pudesse fazer alguma coisa por eles. Eu tive os 3 encontros que eu consegui marcar, eu tive desmarcados, não consegui chegar à promotoria. Com o Lila, ele mesmo disse que já conseguiu falar com o promotor, agora eu não tenho certeza, foram palavras dele. Mas também nada é feito, são só promessas, que assistente social vai visitar, que internação compulsória vai ser pedida, que alguma coisa será feita em prol dessas crianças, que eles serão colocados num programa chamado PET, para que pelo menos tenham alimentação durante o dia e possam viver fora dessa realidade que eles estão vivendo. Mas são só promessas, mais uma vez só promessas, nada tem sido feito. Então eu não estou aqui em forma de denúncia, mas eu estou aqui em forma de questão. Qual é o nó disso? Por que ninguém faz nada em favor dessas crianças? E por que o Marcelo do Conselho, todas as vezes que é cobrado dele alguma atitude, ao invés de ir em casa e procurar pelas crianças e tentar ajudar, ele vai como forma de instruir o meu irmão de que alguém está denunciando ele e de que alguma coisa possa acontecer. Ele nunca vai para tomar uma decisão, ele sempre vai para informar o meu irmão que houve uma denúncia, que houve um problema, que é para ele colocar a barba de molho porque alguém está por trás de alguma coisa. E daí a pouco o meu irmão corre, tenta arrumar um emprego, disfarçar, minha cunhada corre, dá uma arrumada na casa, fica assim uma semana. E depois disso tudo volta a mesma coisa, tudo volta igual. É sempre a mesma coisa. Agora há pouco tempo as crianças teve que ser retiradas de casa, porque eles estavam tão bêbados e tão drogados que começaram a brigar e não prestaram atenção, mas ali a pouco as crianças estavam todas acordadas e gritando. Minha filha de 15 anos que estava em casa, eu não estava, é que teve que entrar para retirar. E essas 2 crianças ficaram então sob a tutela de uma menina de 15 anos de idade. E é assim que essa situação tem se repetido por 6 anos. E hoje, mais uma vez, se não me engano, foi dito que houve uma denúncia junto ao Ministério Público na Corregedoria em Belo Horizonte. E o Marcelo foi mais uma vez em casa para avisar o meu irmão que essa denúncia tinha sido feita. E mais uma vez o meu irmão tentou daqui e dali, mas não consegue. Ele não consegue superar por muito tempo o vício, a vontade, o uso de drogas e de bebida.
Eu só não entendo por que, ao invés de tomar alguma decisão, por que de reestruturar essa família, ou por que de ajudar essas crianças de uma forma efetiva e eficaz, por que eles vão e somente avisam os irmãos, ou a minha cunhada, ou o meu irmão, de que algo está acontecendo. Aonde está o porquê disso? Por que o Marcelo tem esse envolvimento com meu irmão, que ao invés de fazer aquilo do qual ele foi desempenhado, o cargo que eles ocupam para fazer, que é cuidar do menor, que é cuidar da criança, não tem sido feito? Até quando essas crianças vão ficar nessa situação, desse jeito, sem que ninguém, conselho tutelar, promotoria, vara da infância, Lila, seja quem for, possa fazer alguma coisa por essas crianças? O que tem acontecido? O porquê disso? Eu não sei. Mas eu peço que alguém que possa responder, ou que saiba responder, ou então que possa ajudar essas crianças nesse sentido, já que eu estou aqui como irmã, como tia, mas primeiramente como ser humano, porque eu quero enxergar em primeiro lugar o ser humano, e não o meu irmão ou a minha irmã, ou seja, laço sanguíneo. Ajudem, procurem ajudar, ajudem essas crianças. São duas crianças que têm sofrido muito, que não merecem sofrer. E os pais têm sofrido também. Talvez se já tivessem sido internados quando essa história começou, eles já tivessem uma estrutura, uma história completamente diferente. Mas isso não tem acontecido. Está aqui o meu recado, está aqui que eu estou pedindo. Seja quem puder fazer, seja qual cargo público, seja qual autoridade que tenha autonomia, que tenha poder para fazer alguma coisa, nesse caso, que faça por essas crianças. É o que eu venho pedir à cidade de Lavra.